Olá, neófitos e neófitas, sejam todos muito bem-vindos ao quadro Ilustre Perito, onde iremos conversar com especialistas peritos para poder responder quesitos sobre determinados temas. Hoje estamos aqui com Camila Calegari, muito obrigado por estar presente. O objeto que nós vamos utilizar como base hoje é o seguinte: trata-se de uma gleba urbana que possui um empreendimento de base imobiliária, loteamento residencial ou comercial, devidamente aprovado e em fase inicial de obras para a sua implantação. Esse imóvel vai sofrer uma intervenção física permanente de desapropriação para a implantação de uma rodovia. Primeiro quesito: queira, ilustre perita, indicar quais são as suas habilitações técnicas e acadêmicas. Eu sou a Camila Calegari, eu sócia fundadora aí da Calegari Engenharia, atuando aí desde 2013 nessa área de engenharia de avaliações. Sou formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, que é a UFES, em Engenharia Civil. Tenho pós-graduação na área de Engenharia de Avaliações e Perícias, mestrado na área de Engenharia de Avaliações de Ativos, pela UPAV. E, atualmente, eu estou como diretora do IBAP Nacional, na área de projetos especiais, né, na vice-presidência lá de comunicação. Sou diretora adjunta no IBAP estadual e inspetora do CREA Espírito Santo. Próximo quesito: queira, ilustre perita, caracterizar detalhadamente os imóveis que são objeto dessa ação para os fins de desapropriação. Bom, voltamos aqui. Nós estamos falando de uma gleba urbanizável, né, urbana, já com projeto de loteamento aprovado. Isso. Então, nesse quesito, é importante você trazer todas as características intrínsecas desse imóvel, né? Como área da gleba como um todo, e efetivamente a área a ser desapropriada, porque é sempre muito importante você trazer tanto a área primitiva, para você conseguir até enxergar ali o grau de impacto que aquela desapropriação está tendo, sim, e a área efetivamente desapropriada. Todas essas informações de área, é sempre importante também você evidenciar de onde está vindo essa informação, né? Se é de um projeto, de uma planta topográfica, se é da documentação, área de posse, área de domínio, sempre trazer essa questão também para responder, né? Se a área de posse é compatível com a área de domínio. Questões de topografia, questões de formato, poligonal, né? Confrontações, dimensões da poligonal, das confrontações, consistência do solo, situação, se é uma de esquina ou gleba como inteiro, como um todo, questões de acesso também, se é o acesso direto, se a área efetivamente desapropriada é uma área encravada, se ela é uma área que tem acesso direto para a rodovia, que essas questões são importantes também, até na questão da avaliação. Então, é importante vir essas informações, essas características intrínsecas dentro do quesito, né? E evidenciando aí com documentações, relatório fotográfico e todo o meio disponível para a resposta. Então, assim, tem até algumas dúvidas de vez em quando, né? E a topografia, às vezes, pode até entrar você mesmo como perito, entrar com a topografia, caso esteja alguma divergência, né? Com certeza. Por exemplo, se houver até esse questionamento ali, essas dúvidas de confrontações, posições, às vezes o projeto da desapropriação não está batendo muito com o que efetivamente está sendo implementado, o perito tem por prerrogativa trazer sua equipe de topografia para levantar e evidenciar toda essa questão na perícia, né? Próximo quesito: queira, ilustre, indicar qual a metodologia para o cálculo desta justa indenização, tendo em vista que haverá uma supressão de 20% das unidades comercializadas. A gente colocou aqui 20%, mas vai ter supressão das unidades que vai ser comercializada. Qual seria a metodologia ideal para esse caso? Bom, recapitulando, se a gente já está trabalhando aqui com um projeto de loteamento já aprovado em fase de implementação, eu preciso calcular ali na desapropriação, na justa indenização, qual é o efetivo prejuízo que esse proprietário vai ter com essa desapropriação. Então, partindo desse princípio, eu não vou... o método comparativo ele fica prejudicado, porque se eu fizer ali os lotes diretamente comparáveis,
como é que eu vou evidenciar ali o lucro líquido do projeto? Porque, na verdade, eu não tenho que falar do bruto. Se eu pegar o número de unidades, eles vão suprimir aqui 20% do total e um lote vale tanto, vou avaliar diretamente. Tá, mas esse bruto é efetivamente o que o proprietário vai receber? Então, eu indicaria aí efetivamente o método involutivo. Por quê? Porque eu vou conseguir calcular ali efetivamente o lucro líquido desse empreendimento. Dessa perda, né? Dessa perda. Porque eu faria assim, o VGV, qual é o meu lucro líquido antes da desapropriação e após a desapropriação, qual o lucro que efetivamente eu vou ter. Então, qual a perda efetiva dessa desapropriação que eu tive? Então, ali eu vou conseguir refletir essas características, né? Até porque está implementando, então você tem todos os custos previstos, né? Onde vai estar lá no fluxo de caixa, com a própria velocidade de venda, né? Isso, porque efetivamente também, quando a gente faz um método evolutivo à risca ali, geralmente a gente, na verdade, quer descobrir o valor do terreno. Isso. Então, a gente vai ali criar um projeto hipotético, vai considerar taxas de mercado, velocidade de vendas projetadas. Porém, nesse caso, ele já tem, é um método evolutivo que ele já tem o valor ali do terreno em si, ele já tem as taxas de financiamento, ele já tem o valor que já está sendo comercializado as unidades. Então, na prática, eu vou criar esse fluxo de caixa para eu chegar no final das contas aqui com o meu lucro líquido do empreendimento. E aí conseguir, com essas mesmas características, analisar o projeto posterior à desapropriação e eu conseguir projetar para chegar no lucro líquido após a desapropriação. E aí eu conseguir comparar um projeto com o outro. Próximo quesito. Nessa metodologia de avaliação, o que é levado em conta na formação do valor? Nessa metodologia, do método evolutivo, o princípio ali é você trabalhar com fluxo de caixa. A partir do momento que você tem trabalhado com fluxo de caixa, uma outra característica que é muito importante a gente ter em mente, é que a gente precisa trabalhar valores sempre no mesmo período de tempo. Sim, Ou seja, se a desapropriação está sendo hoje, eu trazer tudo ao meu V0, todas essas projeções de caixa para o meu V0 para trabalhar sempre no mesmo período de tempo aqui. O que eu venho trazendo? Quando eu vou fazer? É custo de implementação, é o custo de aquisição do terreno, todas essas taxas, TMA, TIR, taxas de juros de empréstimos bancários, fluxo de pagamento, né, a comissão dos corretores, valor de venda dos lotes, custos até de divulgações, de marketing, e aí aqueles custos indiretos, que é o famoso BDI, qual o BDI que está sendo considerado para esse projeto. Então, todas essas características ali, a velocidade de venda, todas essas projeções são importantes para eu conseguir fazer toda essa viabilidade no empreendimento. Aí você traz o valor presente antes, como estava o projeto antes, e depois você faz a projeção como vai ficar o projeto depois, trazendo também o valor presente. Isso. Aí a diferença, antes e depois, né? Eu considerando aí essas mesmas projeções, essas mesmas características, eu projeto antes, projeto depois, para eu conseguir comparar ali as mesmas coisas, né? Sempre comparando os mesmos períodos de tempo, mesmos V0s, mesmas considerações aí, para não fugir muito. Não fugir. Okay. Próximo quesito. Queira, ilustre informar se, nesse caso, cabe ao expropriado a indenização de dispêndio financeiro por conta do que ele gastou com o projeto. Aqui, no caso, nós já temos um projeto aprovado. Esse custo já era inerente do projeto. Porém, com a desapropriação, vai ser necessário reaprovar esse projeto. Vai ser necessário revisar e reaprovar lá na prefeitura. Prefeitura, cartório. Então, esses custos indiretos ali que eu estou tendo, eu poderia trazer dentro desse fluxo de caixa do depois. Então já abarca. Já abarca. Por quê? Porque eu já vou, dentro do meu V0 ali, para eu refazer esse projeto,
eu já vou ter esse custo de revisão de projeto. O novo projeto, a parte dos profissionais envolvidos, os custos cartorais e tudo, eu já abarco dentro do meu projeto do depois e eu já consigo efetivamente saber ali essa perda que eu estou tendo, né? Ótimo. Então, o antes e depois já vai abarcar essa... Já abarcaria essa questão aí. Próximo quesito. Queira o seu perito informar se, nesse caso, cabe ao expropriado lucro cessante por conta da mudança do vendedor. Bom, nesse caso dessa pergunta aí, eu destaco uma questãozinha que foi perguntada. Cabe. É de direito. Então, assim, particularmente, o perito, ele deve se ater a questões técnicas. Sim. Então, se é de direito ou não, essas questões, não cabe ao perito ficar aqui discutindo. Eu colocaria ali essa questão de que quesito prejudicado por ser uma matéria de direito. Porque não cabe aqui ficar discutindo se é devido ou não, né? Se eu tenho um caso aqui que eu tenho uma área de domínio menor do que uma área de posse. Nesse caso, vamos supor, o órgão expropriante está discutindo que só vai pagar a área de domínio, por exemplo. Só que ele tem uma área de posse maior. Ali cabe até uma discussão se vai pagar ou não vai pagar. Porém, o papel do perito é levantar evidências. Sim. É levantar as evidências. Se for questionado questões de prova documental, prova testemunhal, o perito ele tem que trazer essas evidências para dentro do processo. Agora, essas perguntas de questões de direito, se é devido ou não, não devem ser respondidas, né? Não é dever do perito se envolver nessas questões. Inclusive, eu já participei de uma assistência técnica que a perita fez todo o laudo. Na conclusão do laudo, ela identificou que era, por exemplo, uma patologia de manutenção. Ela atribui-se à manutenção, portanto, de responsabilidade do usuário. Na hora que ela colocou isso, portanto, a parte contrária foi lá e conseguiu derrubar a perícia inteira por conta dessa conclusão. Então, assim, muito cuidado nessas responsabilidades de resposta, né? De não ficar entrando em matérias que não são efetivamente técnicas, que é de direito ou não. Isso é um comum. É muito comum. Não é para dar opinião, não é para falar eu acho, eu acredito, entrar em questões, a legislação fala, porque isso aí é matéria de direito, não cabe aqui ao perito ficar entrando nesses méritos, né? Próximo quesito. Queira a ilustre perita tecer quaisquer comentário que achar pertinente. Bom, se durante a perícia eu quiser reforçar alguma questão que é importante reforçar, de evidenciar, de repetir, eu vou e coloco aqui. Se tiver algo que é importante, que não foi questionado, para eu trazer essa ressalva também. Se não, efetivamente a gente conclui e agradece aí essa oportunidade de estar aqui com vocês. Entra em contato aí, eu fico disponível pelas redes sociais, pelo telefone, lá no Instagram da Calegari Engenharia. Vocês podem, lá tem todos os nossos contatos. Queria convidar também todos vocês trabalharem com perícia, se filiar ao IBAP, venha conhecer o Instituto, que tem crescido aí cada vez mais, tem ganhado cada vez mais nome dentro desse meio jurídico, relevância, né? Tem muitos eventos aí com a parte de juízes e embargadores. Nós vamos ter lá em junho um evento que vai ter presença até de ministro. Ótimo. É um dos primeiros eventos, ou se não é o primeiro evento com ministro. Então, assim, é um instituto de muito renome dentro desse meio, né? Então, convido vocês a virem se filiar lá, vir conhecer a gente. Estamos sempre aí. Camila, muito obrigado por estar aqui. Tenho certeza que deu para elucidar bem o caso hipotético, né? E vocês aí na Office dos Neófitos, espero que vocês tenham curtido demais aí esse episódio. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, seguir o canal, né? Ajudar a gente aí a difundir bom conhecimento, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Valeu!